Oi, pessoal! Meu nome é Jéssica, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é para os alunos do sexto ano. Na aula anterior, nós vimos alguns conceitos de múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade. Hoje, nós vamos utilizar esses conhecimentos para definir número composto e número primo, tá bom? Vamos relembrar aí. Você se lembra o que é um número, o que é um múltiplo? O múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Nesse caso, podemos afirmar, por exemplo, que o 15 é múltiplo de 3. Por quê? Porque eu posso escrever que 5 vezes 3, isso é igual a 15, ou seja, ele é resultado da multiplicação. Do mesmo modo, o 15 também é múltiplo de 5, porque ele é resultado de uma multiplicação que envolve o número 5. Então, a gente pode afirmar que o 15 ele é tanto múltiplo de 5 quanto múltiplo de 3. Um mesmo valor pode ter vários múltiplos, tá certo? E você se lembra o que é um divisor? Dizemos que um número ele é divisor de outro quando eu resolvo a divisão e ela é exata, ou seja, deixa resto zero. Como a gente viu no exemplo, dizemos que o 15 ele é divisível por 3. Por quê? Porque quando eu resolvo essa divisão, 15 dividido por 3 é igual a 5 e o resto é zero, a divisão é exata. Um número ele pode ter vários divisores. Da mesmo modo que o 15 ele é possível dividir por 3, é possível também dividir por 5. Então, o 3 e o 5 são divisores de 15. Cada número natural tem pelo menos 2 divisores, tá bom? Pode haver mais também, a gente vai ver no decorrer da aula. O que é importante lembrar com relação a essas questões de divisores e múltiplos? Primeiro, todo número natural ele pode ser dividido por outro número natural. Quando essa divisão é exata, aí a gente tem os divisores. Se essa divisão não for exata, então eu não posso afirmar que esse número é divisor de outro, tá certo? Isso serve para a gente definir números primos e números compostos, utilizando alguns critérios da aula anterior. Vejam aí, que é um número composto. São aqueles números naturais que possuem mais do que 2 divisores. Vamos ver como exemplo o número 12, tá? Eu vou afirmar que ele é composto. Por quê? O número 12 é possível dividir por 1. Todo número é divisível por 1. Esse é um conceito básico da matemática. E aí a gente vai utilizando os critérios que vimos na aula anterior. Será que é possível dividir o 12 por 2? Sim, porque ele é par, pelo critério da divisibilidade. É possível dividir por 4? Sim, porque o 12 ele é múltiplo de 4, vimos também no exemplo da aula anterior. É possível dividir por 6? Sim. E o 12 é possível também dividir por 12. Todo número natural é divisível por ele mesmo. Então, observem que o número 12 ele é possível dividir por 1, por 2, por 4, por 6 e por 12. Ele tem 5 divisores. Todo número que tem mais de 2, eu digo que ele é composto, tá bom? E a gente tem também os números primos. Observem aí que eu coloquei uma lista com vários números primos. 2, 3, 5 e aí uma infinidade. É importante lembrar que os números primos eles são infinitos. Professora, eu sou obrigada a decorar tudo isso? Não, mas a gente pode verificar o número se ele é primo ou se ele é composto, tá bom? Um número ele é classificado como primo se ele é maior do que 1. Então, o 1 ele não entra nessa lista de número primo, ele tem que ser maior do que 1. Então, a partir do 2 para cima, se eu observo que ele só pode ser dividido por 2 valores. No caso, o 1 e ele mesmo, tá bom? Então, quando eu pego um valor, eu tento dividir por 3, por 5, por 2, por vários números e nenhum dá uma divisão exata, eu vou percebendo que esse número ele é primo, tá bom? Então, a gente define como? Vou observar o número. Se tiver apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, ele é primo. Se ele tiver mais do que 2 divisores, e aí infinitamente, então eu digo que ele é composto, tá bom? Para eu saber se o número é primo ou se ele é composto, eu vou tentar dividir por outros números primos menores. Vamos ver aí o exemplo. Será que o número 67 é primo? Para verificar, gente, não é preciso eu dividir por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar no 67. Eu vou utilizar os critérios de divisibilidade que nós vimos na aula anterior. Observem aí. O número 67, será que ele é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. Ele termina em 7.
então não dá para dividir por 2. Será que é possível dividir por 3? Não, porque a soma é igual a 13. Lembrem do critério de divisão por 3? Eu vou somar 6 mais 7 dá 13. Como o 13 não é divisível por 3, então 67 também não é. Será que é divisível por 5? Não, pois ele termina com 7. E só é possível dividir por 5 se terminar em 0 ou em 5. Mais adiante, a gente vai tentar dividir por 7. Na divisão por 7, nós temos 67 dividido por 7 dá igual a 9 e sobra resto 1. Então, também essa divisão não é exata. O próximo número primo seria o 11. Tentamos dividir por 11. 67 dividido por 11 dá 6, sobra resto 1. Então, eu vou percebendo que todas as divisões que a gente tenta fazer nunca vai ser exata. Neste caso, como o meu resultado foi menor do que o divisor, observe aí, o 6, que é o resultado da divisão de 67 por 11, deu o resultado 6. O 6 ele é menor do que o 11. Então, nesse caso, eu já não preciso continuar as divisões. Eu já concluo que esse número ele é primo, tá certo? Não é necessário continuar as divisões, pois o quociente foi menor que o divisor. Quando eu vou tentando fazer essas divisões, até chegar o momento que o resultado é menor que o divisor, então eu já posso concluir que esse número é primo, tá certo? Agora, se eu fui tentando, utilizando esses critérios, e eu percebi que pelo menos uma delas deu uma divisão exata, então nós podemos concluir que esse número é composto. Observe aí, reconhecimento de um número primo. Em resumo, pessoal, tudo que eu falei aqui é utilizar os critérios de divisibilidade, os conceitos que a gente viu na aula anterior sobre múltiplos, divisores e os critérios para eu reconhecer o que é um número primo, o que é um número composto, tá certo? Então, para saber se o número é primo, nós dividimos pelos primeiros números primos. Como eu disse a vocês, não é necessário decorar todos os números primos, mas é necessário saber pelo menos os primeiros. Então, seria o quê? 2 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 5, da mesma forma, o 7, o 11 e assim por diante, tá bom? Nós temos aí uma lista infinita de números primos para vocês aprenderem. Porém, como eu disse, não é necessário decorar todos. Se você aprender 5, 6, os primeiros, aí você já pode utilizar os critérios de divisão por esses números primos para tentar reconhecer outros números primos também, tá bom? Quando uma divisão com resto zero, nesse caso, pessoal, se eu tentei fazer a divisão, se eu utilizei o critério de divisibilidade e eu percebi que o resto é zero, eu percebi que a divisão foi exata, eu percebi que o meu número se encaixou em algum dos critérios, então eu já posso concluir que o número não é primo. Professor, é necessário quantas divisões exatas? Pelo menos uma, porque eu já sei que todo número é possível dividir por 1 e é possível dividir por ele mesmo. Então, já tenho aí 2 divisores. Se eu tiver pelo menos mais uma que seja exata, se eu tiver o meu exemplo, a minha questão, que se encaixe em um dos critérios, que eu resolva a divisão e dê exata, eu consiga chegar no resto zero, então já posso concluir que esse número é composto. Tá bom, pessoal? Não é necessário, encontrei um resto zero, tento outro, não é preciso. A menos que a sua questão peça todos os divisores daquele número, tá bom? Aí você vai fazer de um por um para encontrar todos os divisores, ok? Então, tentei fazer a divisão, tentei, observei os critérios de divisibilidade, percebi que tem pelo menos um, que nenhum deles deu o quociente zero, então aí eu já percebo o quê? Que esse número pode ser primo. Mas até onde eu faço essa divisão? Quando eu resolvo a minha divisão e eu percebo que o quociente foi menor que o divisor, então eu já preciso parar, eu não preciso continuar, porque a partir daí eu já posso concluir que esse número é primo. Tá bom, pessoal? As atividades sobre esse assunto estão na plataforma, espero que vocês continuem estudando e aproveitem as aulas.